Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar falando de Hebreus capítulo 9, aonde o escritor de Hebreus vai fazer a comparação entre o primeiro tabernáculo de Moisés e o segundo tabernáculo, que é Jesus, a nossa casa, o nosso Espírito Santo, aonde o Senhor habitaria eternamente. Ele diz assim, ora, também a primeira casa, ele só diz a primeira aqui, tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Presta bem atenção nisso. O primeiro santuário que Deus mandou os homens construírem era um santuário terrestre. Era uma figura, como ele já explicou em Hebreus capítulo 8, era uma figura, era uma sombra do segundo tabernáculo, que seria o definitivo, que seria o eterno. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, o que acontece? Quando você entrava no tabernáculo de Moisés, primeiramente tinha esses objetos, a mesa, o pão da proposição, que se chamava santuário. Mas para você entrar no segundo véu, que se chama o Santo dos Santos, tinha aquele véu que separava o primeiro do segundo. E nesse segundo tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro todo ao seu redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e também as tábuas da aliança. Dentro havia então essas coisas colocadas dentro da arca. A tábua da lei, onde Moisés recebeu a lei lá no Monte Moriá, e havia o maná, que descia do céu e que alimentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Sobre a arca havia os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Veja bem, por que eles faziam sombra no propiciatório? Porque a arca da aliança é, na verdade, a figura de Jesus. E os anjos faziam sombra, porque era uma sombra daquele que viria, das coisas futuras. Não é lindo isso, gente? Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. O escritor de Hebreus disse, eu não vou explicar isso agora. Posteriormente, ele talvez volte nesse assunto, ou porque já havia explicado antes, então ele disse, sobre isso eu não vou falar agora. Ora, estando todas essas coisas assim preparadas, a todo tempo, os sacerdotes entravam no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e não sem sangue, que ele oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, naquele primeiro lugar onde havia a mesa, os pães, ele entrava todos os dias e mantinha aquele fogo aceso, mas no segundo, no Santo dos Santos, só uma vez por ano, depois de ter feito sacrifícios de animais, sacrifícios de sangue. Ninguém podia entrar no segundo véu se não fizesse um sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo todo. E presta muita atenção, ele sabe como que ele entrava com uma cordinha e um monte de sininhos amarrados nele. Por quê? Porque se ele morresse lá dentro, por causa de não estar purificado, porque acontecia do sacerdote entrar no Santo dos Santos e não estar totalmente limpo, não estar totalmente puro, ele morria instantaneamente. Aí o que acontecia? As pessoas tinham que puxar ele pela corda. Quando o sininho parava de balançar, é porque o sacerdote havia morrido. E eles puxavam ele para fora. Ninguém podia entrar lá, porque se entrasse lá para buscar o corpo dele, morria também. Então, era uma coisa muito séria entrar no Santo dos Santos. Por isso, hoje você pode ter noção, você pode ter uma ideia do que significa para nós estarmos no Santo dos Santos, porque o sacerdote, se ele não tivesse puro naquele lugar, ele morria. Ele não podia entrar lá sem sacrifício de sangue. Jesus vai ser o nosso sacrifício, que vai nos permitir estar na presença do Santo dos Santos sem que nós morramos, porque o sangue de Jesus nos justifica, nos purifica, assim como aquele sangue de animais purificava aqueles sacerdotes.
dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, se era necessário que ele fizesse esse sacrifício de sangue, entrasse uma vez por ano na presença do Santo dos Santos, significa o quê? Que aquele não era o santuário definitivo, que o santuário definitivo ainda viria. Aleluia! Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então, tudo naquele tempo estava sendo preparado, era uma demonstração, era uma figura, era uma sombra daquilo que seria o verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo definitivo, que acabaria com todos os sacrifícios de animais que já não agradavam e já não eram mais suficientes para aplacar a ira do Senhor sobre nós, porque a ira do Senhor permanecia, porque o povo fazia sacrifício, oferecia, mas voltava a pecar, porque o Espírito Santo ainda não estava neles, então era tudo muito externo, era muito exterior. E quando o Espírito Santo entra em nós, isso passa a ser uma coisa interior, e ele consegue nos controlar, e ele consegue nos moldar aquilo, a imagem e a semelhança do Deus vivo, consistindo somente em comidas e bebidas impostas até o tempo da correção. Nós já estamos vivendo o tempo da correção, mas agora ele vai falar de Jesus Cristo. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa criação, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, tendo efetuado uma eterna redenção. Perceba a diferença entre o primeiro tabernáculo e o segundo tabernáculo. Entravam lá com sangue de bodes e de cordeiros, mas Jesus entrou na presença de Deus com seu próprio sangue e nos lavou e nos remiu. Tudo isso é muito lindo, é uma explicação muito interessante que começou lá em Levítico. Deus começou a preparar todo o tabernáculo, preparar aquele povo de onde sairia o nosso Salvador, o nosso Redentor, para poder nos mostrar esse sacrifício perfeito que é Jesus. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha espalhada sobre o altar, sobre os imundos, os santifica, imagina quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, se aquele sacrifício de animais já servia para alguma coisa, já tinha um significado para a purificação da carne, quanto mais o sacrifício perfeito de Cristo Jesus vai poder nos purificar das obras mortas para servirmos a um Deus que está vivo. E por isso, ele é mediador de um novo testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, só os chamados, recebam a promessa da herança eterna. Não é uma promessa para todos, não é uma promessa para o mundo todo, é uma promessa para todos aqueles que querem receber ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: se você quiser e se você ouvir, você vai experimentar o melhor dessa terra e você vai conhecer a salvação, porque Jesus Cristo conhece o coração dos homens e ele sabe que nem todos estão dispostos, têm um coração propenso a aceitá-lo. A maioria dos homens querem viver suas próprias vidas de acordo com suas próprias consciências, de acordo com o seu próprio sentimento, de acordo com o seu próprio coração. Elas não querem se submeter ao Senhor Jesus. Por isso, a salvação é para poucos. Que pena, né? Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Você já recebeu alguma herança sem que o testador morra? Sem aquele que deixou a herança morra? Não tem como, né? Por isso que Jesus morreu,
para nos deixar esse Novo Testamento. Mas a vantagem é que ele venceu a morte, para que nós pudéssemos, juntamente com ele, vencer a morte também. Sabe quem vai vencer a morte? Aqueles que estão ligados ao corpo de Cristo. Fora disso não há como. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou ele terá algum valor enquanto o testador vive? Não, né? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, com lã púrpura, com hisopo, aspergiu também tanto o mesmo livro como todo o povo. Então, sem sangue, ninguém vai chegar na presença do Senhor. Antigamente, sangue de bodes e animais, agora sangue de Jesus, dizendo: esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente ele aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Tudo foi aspergido com sangue. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Ou seja, o primeiro tabernáculo era terreno e representava as coisas da terra, e era necessário que houvesse sacrifício de sangue, mas para as coisas celestiais não serve esse primeiro sacrifício, era necessário um sacrifício maior, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus subiu ao céu e entrou na presença do Senhor para poder interceder por nós. Por isso ele é o perfeito mediador da nova aliança. E nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrava no santuário com sangue alheio. Não, Jesus não precisou mais entrar todas as vezes que o sacerdote ia entrar na presença de Deus, ele tinha que oferecer sangue. Jesus ofereceu uma única vez, sacrifício perfeito e eterno e suficiente para a nossa salvação. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez só se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, dele próprio. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, vai aparecer a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. E assim termina o livro de Hebreus. Que fique bem claro esse finalzinho para você, que diz que aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Nós pregamos a ressurreição e a vida eterna. Quem acredita em reencarnação nunca leu a Bíblia. Amém? Porque Jesus ressuscitou. E ele diz: todo aquele que crer ressuscitará comigo em glória. Portanto, a reencarnação não é bíblica, ela não é real, ela é uma mentira pregada pelo inimigo das nossas almas. Aqueles que falam: o homem vai nascer de novo para se purificar, para ficar melhorzinho. A gente está vendo que o homem está ficando melhorzinho cada dia, né? Cada dia ele piora. O homem sem Cristo está condenado ao inferno, à chama, ao fogo eterno. Que o Senhor nos livre de tudo isso, que Ele nos dê a salvação, que Ele já nos deu a salvação. Você tem que aceitar essa salvação, você tem que receber essa salvação no seu coração. E assim você vai se encaixar nos princípios de Deus, porque Deus jamais vai se encaixar nos seus. Ele é Senhor, Ele não é o seu servo, Ele é o seu dono. Submeta-se a Ele e assim você encontrará repouso para a sua alma. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Terminamos aqui Hebreus capítulo 9 e amanhã nós vamos estar gravando Hebreus capítulo 10. Estamos quase terminando o livro de Hebreus, na verdade estamos quase terminando a Bíblia toda, né?
Em nome de Jesus, se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama. E amanhã nós continuamos com Hebreus 10. Um abraço em Cristo Jesus.